nome do Senhor dos Exércitos, né? Deus é fiel e galardoador daqueles que o buscam, espírito e verdade. Quando Daniel estava na cova dos leões, né? Deus, além de segurar a boca dos leões, Deus estava preparando, né, a derrota dos inimigos de Daniel, porque Daniel tinha um espírito de excelência e ele administrava o reinado do rei Dário, né, junto com outros presidentes, mas ele era invejado, então prepararam uma cova para ele. Mas enquanto ele estava na cova, o rei Dário estava incomodado, né? E essa tramólia que fizeram contra a vida de Daniel, o que aconteceu? Quem preparou a cova para Daniel foi parar dentro da cova dos leões. Porque no dia seguinte, o próprio rei Dário, preocupado à noite, ele não dormiu. No dia seguinte, ele foi lá: Daniel, você está vivo, teu Deus te salvou, né? E foi exatamente o que aconteceu. Daniel saiu de lá intacto. E quem foi parar dentro da cova dos leões? O inimigo de Daniel, os inimigos ocultos de Daniel, que trabalhavam junto com Daniel, né? Administravam o reinado junto com Daniel. Mas tinham que inveja de Daniel. Inveja é a podridão dos ossos, né? Olha só o perigo da inveja, né? Então, quando você tem um espírito de excelência, que você faz o seu trabalho, que você aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador, né? Que você busca fazendo suas curas, fazendo o seu trabalho, né? Interior, porque o trabalho não é fora, ele é dentro, né? Procurar se curar, se tratar, se modificar, você entendendo que você é dependente de Deus, né? Então, que hoje todos nós podemos falar com Deus, né? Porque quando Jesus foi para a cruz, naquela época só os sacerdotes falavam com Deus. Então, quando Jesus foi crucificado naquela cruz, ali todos nós podemos falar com Deus agora. E Deus, ele não está com os ouvidos agravados, ele está escutando exatamente tudo que nós falamos. Basta ter sinceridade com o Senhor para falar com ele. Quando você começa a fazer suas curas, né? A palavra fala que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, né? A igreja é eu e você, é aquele que crê, é aquele que busca, né? Espírito e verdade. Nós estamos debaixo de promessa, né? Aí você vai fazendo suas curas, Deus vai trabalhando na sua vida e você vai recebendo méritos de Deus. Olha só, méritos de Deus. Igual o Daniel tinha o mérito de Deus. Igual o José tinha mérito de Deus, que é outro que também tinha excelência de Deus. Quando José foi para a cova, foi para parar nas prisões, né? Olha só, ele administrava as prisões, olha só a excelência de Deus. Quando ele foi levantado a governador do Egito, ele governou o Egito, prosperou o Egito nas 7 vacas magras, ele prosperou o Egito. Então ele tinha excelência de Deus. Olha como Deus trabalha naqueles aquele que busca espírito e verdade, né? Então você passa a ter méritos com Deus. Ainda que nos coloque dentro da cova dos leões, nos coloque lá dentro das prisões, né? O Senhor vai ser conosco, Ele vai nos fazer prosperar, né? E vai nos tirar de dentro das prisões, das covas dos leões, vai nos tirar dentro das prisões, porque Deus, Ele nos faz prosperar. Olha só, né? Aquele homem foi parar lá em Lodebar, né? Que era o neto de Saul, foi parar em Lodebar. Deus tirou ele de Lodebar, tocou no coração de Davi, e Davi tinha um acordo com o pai de Mefibosete, né? E ele lembrou da descendência do amigo dele, né? Porque o amigo dele, que era o filho de Saul, quantas vezes livrou ele, né? Falava: meu pai tá vindo. E aí o Davi, fugia, porque Saul perseguia Davi, né? Então, o que acontece? Deus, ele nos coloca, né? Às vezes no meio de pessoas que nos perseguem, mas dentro dessa localidade coloca pessoas que nos protegem, né?
Se você pega o próprio Davi, né, que foi perseguido por Saul, né? O próprio filho de Davi, o próprio filho de Saul protegia Davi, né? Do próprio pai, protegia. Se você pegar Moisés houve um decreto para matar as crianças, onde Moisés foi parar dentro da casa de Faraó. Foi criado pela filha do Faraó, olha só. Deus nos coloca em lugares e ambientes que eles querem nos matar, mas colocam pessoas para nos proteger. Oh, glória a Deus, aleluia por isso, né? Então Deus é fiel o tempo todo. E aí, com essas curas, você vai recebendo essa benevolência de Deus, né? Você vai tendo méritos com Deus, né? E Deus vai te guardando. Ainda que o inimigo se levanta para quê? Para cair. Porque Deus é escudo e broquel e fortaleza. Aí as pessoas às vezes fazem mal para outra e não entendem por que a outra está em pé. Porque ela tem méritos. São méritos por causa das curas, por causa da busca, né? Aí as pessoas às vezes falam assim, mas eu também oro, eu também estou na igreja, mas analisa o coração, né? Analisa o coração. Porque a igreja que Deus me ensina é uma igreja que não tem divisão, que não tem julgamento, que não tem julgo, né? Às vezes você está julgando. Cabe a Deus julgar, não ao homem, né? Ou a não ser os homens da terra, a qual Deus levantou como juízes para julgar as coisas terrenas, né? Mas quantas vezes as pessoas estão julgando o outro, né? Quantas vezes a pessoa está subjugando o outro, querendo botar o outro em julgo, né? Que nem queria colocar o povo como escravo lá no Faraó, né? Que eles colocaram o povo de Deus como escravo. Isso é subjugar, é colocar sobre o jugo, né? E quantas vezes as pessoas são... eu estou na igreja, mas está querendo colocar o jugo no outro, né? Querendo colocar jugo, fazendo o outro de escravo, desmerecendo, né? A divisão também. Quantas vezes dentro da igreja tem divisão, né? Minha igreja é melhor que a sua, o fulano é melhor que fulano. Quem sabe os nossos méritos é Deus, não é o homem. O homem, ele é falho e ignorante, sabe? Então, quando você está sobre essas 3 influências, que é julgo, divisão, né? E julgamento, você pode orar o quanto você for. O quanto você quiser, você pode orar. Mas não é o Senhor que está ministrando sua vida. Não é o Senhor. Porque Deus, ele não está... Jesus, ele não veio para espalhar, ele veio para juntar, né? Ele falou assim para a mulher, onde estão teus acusadores? Levanta, anda e não peca mais, né? Em nenhum momento Jesus veio para acusar, tá? E não adianta querer falar na Bíblia, mas ele veio para trazer espada, né? Que tem um versículo que fala que veio para trazer espada. Mas ali é um outro contexto, tá? Ali é o contexto de quem está levando a palavra. A pessoa está levando a palavra e a gente, quando leva a palavra, os profetas, eles traziam a palavra e quebravam com estruturas, né? Eles quebravam com estruturas e aí as pessoas não gostam, porque se sentem incomodadas, né? Às vezes até, de repente até a pessoa vai dizer, mas eu oro, né? Eu vou, mas eu quero saber quais as condições em qual você tem feito isso, né? O que adianta estar lá no púlpito e tá cheio de contatinho, né? Tá lá no púlpito, mas tá traindo, tá enganando, né? Tá colocando jugo nas ovelhas. O que adianta? Adianta tá levantando, idolatrando o homem dentro de igreja? Dentro de igreja não tem que idolatrar o homem, nem igreja, nem lugar nenhum que tenha a manifestação de Deus. Não é para exaltar o homem. Não é para exaltar o homem, é para exaltar Deus. Deus é que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda majestade, né? Nós vimos na igreja sendo dividida.
A nossa igreja foi dividida, Deus falou para mim, o céu está de bronze, porque estavam exaltando o homem, né? Jesus, ele não veio para se meter no meio da política. Jesus, ele veio para se meter nas coisas, para instituir o reino de Deus. Instituir um reino de Deus. Bem pelo contrário, ele ficava furioso com as coisas que estavam acontecendo dentro dos templos lá onde eles pregavam a palavra. Ele falava, raça de víbora. Raça de víbora. E hoje não é diferente, né? Qual é o intuito que tem sido pregado o evangelho, né? Por acaso Deus, ele não é onipotente, onisciente? Ele é onipotente, onisciente, ele vê, e ele tem os testemunhos espirituais dos anjos do Senhor, que ele vê tudo que acontece dentro das igrejas, quais as armações, quais as conversas, tudo que acontece em todas as localidades. Deus não está com os ouvidos agravados, ele está ouvindo, e os anjos do Senhor estão anotando. Tá anotando. Por quê? Porque estão se escarnecendo. Então, quando você, mas eu oro também, como que adianta orar? Tá com a varinha de condão de um lado e a Bíblia do outro. Tá igual Balaão. Balaão falava com Deus, mas também Balaão falava com o inimigo das almas. Balaão falava com Deus, mas ele falava com o inimigo das almas, queria amaldiçoar o povo de Deus. Quer dizer, qual é a postura que o cristão está tendo? Qual é a postura que o cristão está tendo? Julgando, né? Lançando pedra, subjugando os outros, querendo botar os outros debaixo de julgo, de escravidão, de mentira, de engano. Então, adianta você orar daí? Não adianta a pessoa orar, por quê? Porque as orações, se você não sabe, as orações elas têm que ultrapassar os reinos celestiais. Então, tem localidades que ela não vai ultrapassar, porque ela vai ficar por ali mesmo. Quem vai trabalhar nessas orações é o inimigo das almas. As pessoas vão dizer, Deus atendeu minha oração, não foi Deus, não. Sabe? Quem atendeu a oração foi o inimigo das almas. Por quê? Porque essas orações que não têm edificação, que não têm amor, né? Que não tem amor, porque Jesus veio para instituir o amor e perdão. Elas não sobem para o trono de Deus. Elas não sobem para o trono de Deus. Aí a pessoa vai assim, Deus está fazendo tudo para mim. Não é Deus, é o inimigo das almas trabalhando na vida da pessoa, porque a pessoa está cheia de brecha na vida. Louvado seja o nome dos seus exércitos. Deus tem misericórdia de nós, misericórdia do povo dele, né? Então, é tempo. Quem tiver limpo, limpe-se mais. Quem tiver sujo, suje-se mais. Eu não sou perfeita, não. Sabe? Não sou perfeita. Reconheço meus pecados, minhas transgressões, iniquidade, peço perdão por isso, peço transformação, né? E é assim que nós temos que ser, se humilhando nos pés do Senhor e reconhecendo a majestade de Deus e a nossa pequenez. E quando você entende que você é dependente do Senhor, né? Pedindo os dons do Espírito, porque inclusive dons de Espírito é presente espiritual Deus não tira. Se você não anda mais com Deus, o inimigo das almas que anda com a pessoa, quem está usando os dons da pessoa é o inimigo das almas. Então a pessoa está profetizando na mentira, né? Porque o inimigo das almas, ele é imitador, ele quer imitar as coisas de Deus, ele quer botar as patas nas coisas de Deus. E se a pessoa não vigia, é o que ele faz. Ele entra dentro das igrejas, ele trabalha na vida dos cristãos. É desse jeito. Nós temos que se humilhar, porque na descida da humilhação está a nossa exaltação. É na humilhação que Deus nos exalta, reconhecendo a majestade de Deus e a nossa pequenez, a nossa ignorância, e crendo que Deus é Deus, né? E confiando e não fazendo escárnio, né? Da palavra do Senhor, né? Porque o Senhor é fiel o tempo todo e é galardoador daqueles que buscam o Espírito de verdade. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. E essas pessoas que buscam, que estão na presença de Deus, estão buscando, elas têm méritos com Deus. Então aí aquela palavra fala que 1000 cairão ao nosso lado, 10 mil à direita, não será atingido. É mérito. Quando fala que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, é mérito, porque a pessoa faz o trabalho dela igual os profetas fizeram o trabalho deles, que era buscar e ser fiel. Buscar a presença do Senhor e ser fiel ao Senhor. Porque não adianta você estar com a varinha de condão numa mão e estar com a Bíblia na outra. Ou seja, não pode verter duas águas. Não pode verter duas águas. O que adianta você orar e amaldiçoar o seu irmão? Está vertendo duas águas. O que adianta você ir lá, né, fazer as suas orações, fazer seu jejum, né, mas com o coração tá cheio de engano, de inveja,
né? E maledicência. E à noite ainda deita maquinando mal para fazer contra o seu irmão. Quer dizer, é só capa, é só mentira. Então, assim, as máscaras tem uma hora que elas caem. Por quê? Porque a pessoa mostra que o coração é enganoso, né? Deus, não tem como se esconder de Deus, não tem como. Deus, ele esquadrinha coração e pensamento. Antes de nós falar, já sabe o que a gente vai falar, já sabe o que está passando na nossa mente. Então, como é que as pessoas vão pensar que vai enganar Deus? Ninguém engana Deus. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém.